Agora, olha só, insetos benéficos, tá? Eles promovem aí, conforme vocês estão vendo na descrição, né, a aeração do solo, decomposição da serapilheira. Eu já vou explicar essas fotos aí para vocês. E essas fotos aqui, ó, isso aqui foi um caso também que aconteceu numa fazenda aí da empresa que eu acompanho, que aconteceu o seguinte, nessa foto que vocês estão vendo, tem 3 fotos, né? Eu acho que vocês não estão vendo o meu mouse aí, né? Mas tudo bem. Nessa foto que vocês estão vendo na esquerda, né, onde tem uma mão aí em cima do tronco da árvore, nessa área estava acontecendo que a gente estava observando que a base da árvore ali, o pé da árvore, por assim dizer, ele estava como que morto, quase que morrendo, né? E aí na foto do meio, a gente está vendo ali que a gente cavou ao redor da árvore para aprofundar as raízes. E aí nessa foto da direita, vocês estão vendo ali que tem uma larva de um besouro, né? Então, num primeiro momento, a gente até achou que era esse besouro que estava ocasionando a morte dessas árvores. Então, a gente achou que a gente estava ali diante de um inseto praga. Só que esse homem que está vendo, que vocês estão vendo aí nessa foto do meio, ele é o professor Otávio Pérez, ele é um entomologista, inclusive ele que foi meu orientador no meu trabalho de conclusão de graduação, ele também foi meu orientador no meu mestrado, né? Então, ele que foi lá explicar para a gente toda a situação que estava acontecendo, e aí ele explicou o seguinte, que o que acontece, esse inseto, essa larva que vocês estão vendo aqui nessa foto da direita, ela é uma larva de inseto decompositor, sabe aqueles famosos rola-bosta, né? Que é um coleóptero, né? Um besouro da família dos escarabeídeos, né? Ou seja, esse tipo de inseto, ele é um inseto que, nesse dia, eu lembro muito bem, né? Ele explicou que esse inseto, ele só ataca a madeira que já está morta em decomposição. Então, a gente estava achando que esse inseto, essa larva, ele estava matando a madeira, quando, na verdade, a árvore aquela parte da madeira já estava morta, e o inseto, ele era só um sintoma, né? Ele só estava se alimentando ali de uma árvore, de uma madeira já morta em decomposição. Então, por que eu coloquei esse inseto como um inseto benéfico? Né? Primeiro, porque não é ele que está causando a morte da árvore, ele é só uma consequência da árvore já estar morta. E segundo, que é um inseto benéfico, porque a presença desse tipo de inseto ali no local, ele faz com que se recomponha a matéria orgânica no solo, né? Vocês podem até perceber pela foto do meio que é uma terra preta, é uma terra mais escura, é um indicativo de um solo mais fértil, né? Então, esse tipo de inseto, uma vez que você encontra esse tipo de inseto no solo, ele é um indicador que aquele solo tem bons níveis de matéria orgânica, tem boa aeração, né? Tem boas quantidades de oxigênio ali dentro do solo, e tudo isso promove o bom crescimento das plantas, né? E aí, volta lá até mesmo no indicador biológico, né? Então, tá, qual foi a conclusão? O que estava causando a mortalidade dessas árvores? Nesse caso aí, a gente verificou, então, que nessa área era uma área de solo, né, de fato, mais orgânico, mais fértil, as árvores cresceram num nível, né, acima do normal, e aí formou-se ali, as copas das árvores estavam já encostando uma nas outras. Com isso, né, a luz do sol, ela tinha dificuldade de entrar dentro ali do subbosque. Então, na parte de baixo ali do subbosque, né, abaixo da copa das árvores, formou ali então um microclima mais úmido, né? Então, esse microclima mais úmido fez com que o solo ficasse com um nível de umidade acima do normal para essa espécie, né, para a teca. Então, com o solo mais úmido, estava, ou seja, na prática, o que estava acontecendo é que o solo era tão fértil que ele ficava até mais úmido e aí estava causando a mortalidade das árvores, tá? Então, com essa mortalidade das árvores é que, como consequência, surgiu essa coleobroca que estava se alimentando ali de algumas raízes já mortas, né? Como consequência disso, né? Ou seja, como manejo disso, não como consequência, né? Uma vez que a gente verificou isso, então, qual que foi a medida que a gente teve que tomar? Então, a gente teve como uma primeira recomendação ali nesse caso, né, uma intervenção de desbaste, né,
Então, a gente precisou retirar ali algumas árvores mais finas, árvores mortas, árvores doentes. Quando a gente fez o desbate, a gente automaticamente já fez com que entrasse mais luz dentro ali do subbosque para tirar o excesso de umidade. E, ao mesmo tempo, foi feito um coroamento na base das árvores, ou seja, foi tirando-se ali o excesso de serapilheira no pé das árvores para que a umidade ali presente na base das árvores pudessem sair, e aí, naturalmente, essa área, ela se recuperou dessa situação, tá bom? Então, esse foi um caso muito interessante, muito bacana, que eu resolvi trazer aqui para vocês, sobre um inseto que foi benéfico, né, para essa situação, e também, ao mesmo tempo, ele já serviu aí como indicador biológico, tá? Além disso, olha só, como insetos, como pontos benéficos aí no povoamento florestal, os insetos, de maneira geral, eles podem fazer polinização cruzada num plantio, eles podem fazer o controle biológico por parasitas de outros insetos, ou, por exemplo, que é o caso de percevejos, que são predadores de outros insetos, como item benéfico no povoamento florestal. O inseto ele pode servir para alimentação de outros animais, que aí isso vai promover ali uma boa manutenção da biodiversidade ali no local, né? Eles servem para a produção de alimentos também, e, conforme eu acabei de dizer no slide anterior, né, os insetos eles também promovem a decomposição de madeira morta, recompondo nutrientes no solo, tá? Então, tudo isso são benefícios que os insetos podem trazer no ambiente. Como eu disse, se você souber coletar essas informações corretamente e incluir essas informações nos seus relatórios, com certeza você vai conseguir indicar, por exemplo, em qual grau de recuperação, de regeneração que uma floresta se encontra, ou você pode indicar se uma floresta está estabilizada ou não pela presença ou ausência de determinado tipo de inseto, tá bom? Então, tudo isso é muito importante, é informação muito útil para você colocar nos seus relatórios, tá?